Boa noite, irmãos, graça e paz. Também quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Toda a igreja sabe que nós estamos estudando os livros da Bíblia, estamos em 2 Crônicas, acredito que só os visitantes não saibam dessa informação. Muito bem, pode passar lá o slide. Esse aqui é sempre para nos lembrar da visão geral do livro, esboço de 2 Crônicas. O livro está dividido em duas partes. Primeira, o reinado de Salomão, capítulos 1 a 9, e segunda, o reinado da dinastia de Davi, capítulos 10 a 36. Todos esses capítulos, começando do 10, indo até o final do livro, no capítulo 36, eles estão falando sobre a dinastia, sobre os descendentes de Davi, como é que eles reinaram. E eu queria mostrar mais uma vez aí, pode passar para os irmãos, a lista dos reis. Então, essa é a dinastia completa de Davi. Nós temos ali o período de tempo e a lista são 19 reis. Começa com Roboão e termina com Zedequias. Então, na lista, Roboão, ele começou a reinar no ano 930 a.C. e vai até 586 a.C. 586 é a data do cativeiro babilônico, da destruição do Templo de Jerusalém. Então, esse período que nós estamos estudando, que fala sobre a dinastia de Davi, compreende um tempo de 344 anos. A gente lê isso muito rapidamente, o livro das Crônicas, e nem imagina que são quase 4 séculos, quase 400 anos de história. Então, essa é a dinastia. 930 começa a reinar Roboão e 586 cai o Templo de Jerusalém. Veja aí, eu vou citar o nome de todos eles. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão. O Jotão é o da semana passada, né, que o pastor ia trazer um J bem grandão, lembra disso? Nós falamos quarta-feira passada, um Jotão, certo? Jotão, Acás, e eu ia trazer um A, bem grandão aí, um A de Acás. Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Hoje nós vamos começar a estudar a vida do 12º rei da dinastia de Davi, depois do reino dividido. Hoje a nossa missão é falar sobre Ezequias e não confundir com Zedequias. Ezequias é o 12º rei, Zedequias será o último, o de número 19. Pode passar? Lembrando sempre aos irmãos que a tônica do livro, do capítulo 10 até o capítulo 36, é mostrar a inconstância da dinastia de Davi. O enredo desses capítulos, do 10 até ao 36, é mostrar declínio, reavivamento. Declínio e reavivamento. Isso acontece em 4 períodos. Aí na última vez tem o declínio, não mais reavivamento. Terá o cativeiro. Essas 3 palavras aqui, declínio, reavivamento. Declínio, reavivamento. Declínio, cativeiro, compreende aquele espaço de 344 anos. É o que eu comentei com os irmãos outro dia, é a paciência de Deus em tratar com o povo por mais de 300 anos. Hoje, o período que nós vamos estudar, a vida do rei Ezequias, Ezequias vai trazer reavivamento para a nação, uma chama de esperança de que as coisas vão caminhar bem. Ezequias vai ser um rei temente a Deus, é o que nós vamos ver aí. Então, Ezequias fala de reavivamento. Vamos à figura do rei. Pode passar?
Pastor Nelson sempre fala que eu trago um rei, né? Eu tenho trazido reis feios, bem feios assim, para não assustar ninguém. Eu achei na internet um Ezequias bonito, de olho azul, um olho bem azul. Eu falei, não vou levar isso aqui não, porque eles vão falar que não tinha olho azul, não tinha dentista naquela época, que os reis eram banguelos, e assim por diante. É brincadeira. Então eu achei essa imagem aí do Ezequias. Segundo Crônicas, capítulos 29 a 32, falam sobre o reinado de Ezequias. E hoje nós vamos começar, e se Deus quiser, na semana que vem o pastor Nelson termina. A nossa ideia é dividir esse estudo em duas partes. Nós vamos começar a falar de Ezequias, semana que vem terminaremos, se Deus quiser. Algumas informações iniciais sobre o rei Ezequias. Pode passar? Muito bem. Estão conseguindo enxergar ali? Sim? Estão conseguindo? Então, Ezequias é o 12º rei da dinastia de Davi, com a monarquia dividida. O nome Ezequias significa fortalecido por Deus. Então, esse é o significado do seu nome. Ezequias significa fortalecido por Deus. Sobre o seu reinado, ele reinou do ano 716 a 687. Isso dá um período de 29 anos. Veja aí, por favor, já abra sua Bíblia em 2 Crônicas 29 e a mantenha aberta para a nossa exposição. 2 Crônicas 29, o versículo 1, a parte A, fala sobre o tempo do seu governo, 29 anos. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Então, 25 mais 29 dá? 54. Gravem essa data que nós vamos precisar dela depois. Ele morreu então com 54 anos de idade. Essa é uma data interessante que nós vamos trabalhar com ela depois. Quando Manassés, por exemplo, o seu filho, aquele rei mau, assumir o governo, dá para a gente fazer umas contas e dá para a gente entender, por exemplo, quando é que Ezequias ficou doente. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então ele reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia. Abia, veja aí, versículo 1, a parte B. 1b. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. E aí, como sempre nós fazemos, nós temos o resumo da vida dos reis. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Capítulo 29, versículo 2. Veja só. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então, esse reto aqui está reto mesmo. Porque a referência aqui, o cronista está dizendo que Ezequias seguiu os passos do seu ancestral Davi. Davi vai ser referência em Judá. Na verdade, nós temos 2 reis que serão referências. Davi vai ser a referência sempre no Reino do Sul, e Jeroboão I, filho de Nebate, vai ser a referência no Reino do Norte. Quando vem um Reino do Norte ruim, a referência é sempre a Jeroboão. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo Jeroboão, filho de Nebate, conforme ele havia feito Israel pecar. Então, Davi e Jeroboão são as referências, uma boa e uma ruim. Então, o cronista está dizendo, ele já está resumindo para nós, nesse período de avivamento, Ezequias reinou 29 anos, como dissemos. Portanto, nesses 29 anos, a nação de Israel, Judá propriamente dita, vai experimentar um tempo de reavivamento. Reavivamento. Muito bem, pode passar aí. Isso aqui, em linhas gerais, um resumo sobre Ezequias. Agora, mais um esboço aí, em linhas gerais. Esboço de 2 Crônicas 29 a 32. Só para vocês entenderem aqui, o cronista vai gastar 4 capítulos para falar do rei Ezequias. Esses 29 anos de governo serão contados em 4 capítulos. 29, 30, 31 e 32. Eu fiz um resumo dos 4 capítulos apenas em uma palavra. Veja só.
Os capítulos estão divididos em duas partes. Primeira, os atos religiosos do rei, capítulos 29 a 31. E segunda, os fatos no governo do rei, capítulo 32. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte, são 4 capítulos, eu poderia pegar 2 capítulos e deixar 2 para o pastor Nelson, né? Mas a divisão do cronista não é exatamente assim. O texto está dividido em 2 partes, basicamente. 3 capítulos falarão sobre a vida religiosa de Ezequias. E o último capítulo vai falar sobre a vida política de Ezequias. Então hoje a gente vai tratar basicamente sobre religião, sobre a religiosidade vivida pelo rei Ezequias nesses anos de governo. Então capítulos 29, 30 e 31, a palavra-chave é religião, ou os atos religiosos de Ezequias. O cronista faz isso. 3 capítulos falando da espiritualidade dele, 1 capítulo falando sobre a política. E aí, como a política é mais difícil, eu deixei para o pastor Nelson. Semana que vem o pastor fala sobre a vida política e pessoal de Ezequias. Muito bem, vamos lá. Capítulo 29, pode passar? Fiz aí um resumo do capítulo 29. Em linhas gerais, o título que eu dei aí é a restauração do templo e do culto. O capítulo está dividido em 3 partes, a gente vai perceber isso daí. Então, a primeira parte, o cronista vai mostrar Ezequias abrindo o templo, porque o templo estava fechado, a igreja estava fechada. A abertura do templo, versículos 1 a 11. Nós já lemos os versículos 1 e 2, que falam sobre as informações mais pessoais de Ezequias, mas os versículos seguintes, de 3 a 5, mostra que Ezequias mandou reabrir as portas do templo. Veja aí, versos 3 a 5. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Veja, o templo estava fechado. Essa informação nós vimos na semana passada. O seu pai, Acás, que foi um rei ruim, mau, que não andou nos caminhos de Davi, Acás foi tão idólatra que uma das atitudes dele foi mandar fechar a igreja. Veja aí no capítulo 28, versículo 24, o que fez o seu pai. 28, 24 de 2 Crônicas. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. O seu pai simplesmente fechou a igreja, fechou o templo. E aí ele reina. Quando ele sai do governo, que entra o seu filho, nós temos uma informação interessante no versículo 3, diz que no primeiro mês do seu governo, ele já mandou reabrir as portas da igreja. Abre a igreja, abre o templo novamente. Percebem que ele não ficou procrastinando, não ficou adiando. Veja, o pai dele mandou fechar a igreja ficou fechada por um tempo. Vamos supor que ele tivesse sido empossado em dezembro, um exemplo. Em janeiro, no mês seguinte, no primeiro mês do seu governo, Ezequias chama a liderança, os sacerdotes, os levitas, a religiosidade de Israel e diz: abram a igreja, abram o templo, esqueçam o que o meu pai fez. Acás fechou a igreja. No primeiro mês de governo, Ezequias mandou reabrir o templo de Salomão. Então é assim que ele começa. No versículo 5 ele dá uma ordem para os levitas, né? Santificai-vos, santifiquem-se para exercer o trabalho de volta no templo do Senhor. O templo ficou fechado um tempo, mas nós vamos reabri-lo e as atividades culticas voltarão. Muito bem.
Versículos 6 a 9, ele fala dos pecados do povo. E aí, na verdade, como nós vamos até o capítulo 31, e tem muita coisa, se eu não errei na conta, são 84 versículos, a gente não vai ler todos, eu até peço para que vocês leiam em casa alguns trechos, eu destaquei os trechos principais falando da religiosidade dele. E nos versículos 6 a 9, ele fala dos pecados do povo. No versículo 6, por exemplo, ele relembra dizendo, os nossos pais prevaricaram, os nossos pais pecaram contra Deus, se desviaram dos caminhos do Senhor, não cuidaram do culto. No versículo 7 ele lembra novamente, também fecharam as portas, fecharam a igreja. Então ele está mostrando para os sacerdotes e levitas o que os pais, os antepassados haviam feito, inclusive o seu pai, Acás, havia feito. Versículos 10 e 11, ele resolveu fazer uma aliança com Deus, veja só, 29, 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Ezequias está dizendo, meus irmãos, resolvi fazer uma aliança. Aquela aliança do passado que Deus havia levantado Moisés, chamado Moisés, lá em Êxodo no capítulo 3, depois as tábuas da lei são dadas, eu quero fazer uma aliança. O meu pai mandou fechar a igreja, mas eu estou querendo reabri-la e reatar a aliança para que a ira de Deus não caia sobre nós. Então, versículos 1 a 11, a abertura do templo. Segunda parte, pode passar. A purificação do templo. Veja a sequência, ele abre o templo e agora manda purificar, fazer uma limpeza no templo. Ele está preparando para que o culto volte nos moldes como o Senhor deseja. A purificação do templo, versículos 12 a 19. Veja aí, versículos 12 a 14, a descrição dos líderes levitas. Ele colocou na frente o que tinha de melhor, em termos de religião, para purificar o templo. Veja aí, versículo 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Remã, ou Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Observem que esses nomes são escolhidos a dedo. Esses nomes é o que nós temos de melhor, em termos de culto, de adoração. Por exemplo, os coatitas, os meraritas, os gersonitas, Asaf, Remã e Gedutum. Leia os salmos que você vai encontrar algum deles. Você vai encontrar, por exemplo, Asaf escreveu cerca de 11 ou 12 salmos do saltério. Você tem Asaf, você tem Gedutum. Às vezes você está lendo um salmo e aparece assim, ao mestre de canto, Gedutum. Depois nós temos também a Remã ou Emã. Então Ezequias escolhe o que tinha de melhor para vocês que são levitas, os gersonitas, por exemplo, vem de Gerson, que era um dos filhos lá de Moisés. Então pega a nata, em termos de adoração, de louvor ao Senhor, para purificar o templo. O templo foi aberto, ele pega os melhores para purificar. Essa é a ideia. E o texto vai dizer, até no versículo 19, que eles gastaram 15 dias para limpar o templo. 15 dias.
e significa que estava bem sujo, né? Veja aí no versículo 17, diz assim: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então, se você tiver 16 menos 1, começaram no dia 1º, terminaram no dia 16, 15 dias de purificação do templo, preparando. O templo foi aberto, 15 dias para a sua purificação, levando para lá o que tinha de melhor, os descendentes de Asaf, de Remã, de Jedutum, os meraritas, coatitas, gersonitas, 15 dias, tudo isso ainda é a preparação para a religiosidade de Israel voltar a funcionar. Terceira, pode passar a terceira parte aí. Agora a restauração do culto, veja a sequência lógica. Ele abre a igreja, ele purifica a igreja, está tudo certo. O que vai ter agora? O culto. Então agora vai ter o culto. Lembrando que o pai dele fechou a igreja e não tinha culto, não tinha adoração lá. Versículos 20 até o versículo 36. Eu selecionei os principais detalhes aqui. Só para que nós entendamos, os versículos 20 a 24, ele manda fazer o culto. Veja só. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Então, a ordem do rei é: se o templo foi aberto, se o mesmo foi purificado, comecem o culto, comecem a cultuar. E como que o culto acontecia? Na legislação mosaica, as pessoas, os adoradores traziam os animais, traziam as ofertas. Portanto, o que Ezequias está fazendo é resgatando o que Deus havia instituído por Moisés lá atrás, na época de aquela parte que a gente nem gosta de ler muito, né? Êxodo, Levítico, Números. Então é a restauração para que a lei de Moisés volte a ser preservada e propagada. Então é isso que nós temos aí, a ordem do rei para sacrificar. Versículos 25 a 30, o estabelecimento da adoração. O texto vai dizer que Ezequias providencia ou manda providenciar instrumentos musicais. Peguem os símbolos, peguem os instrumentos musicais e comecem a cantar. Isso é feito aí nos versículos 25 a 27. Peguem os instrumentos musicais que Davi já havia feito lá atrás e comecem a adorar. Versículo 30 diz: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, os sacrifícios foram oferecidos, cada um com seu instrumento na mão, que comecem o louvor, que comece a adoração. Muito bem, outra coisa que ele pede no culto é versículos 31 a 36, vocês podem ver os detalhes depois, os sacrifícios de ações de graças. Ele diz também: ofereçam não apenas sacrifícios pelos pecados, porque vocês pecaram, desobedeceram a Deus,
façam sacrifícios também, como resultado de um coração agradecido a Deus. São os sacrifícios de ações de graças. Isso aí está no versículo 31, veja só. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Essa ideia de sacrifício de ações de graças é interessante. Você pode perceber, por exemplo, nos Salmos. Às vezes, quando o salmista está descrevendo lá no Salmo, que ele recebeu alguma bênção de Deus, ele faz isso, ele oferece isso. Por exemplo, no Salmo 116, Deus havia livrado o salmista de uma situação muito complicada. E aí lá no final do Salmo 116, ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Ou seja, não envolve pecado. Ele não trouxe um animal, um carneiro, uma ovelha, porque ele pecou. Ele trouxe um animal como resultado da sua gratidão. Isso aparece lá no Salmo 116. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. É o que Ezequias está mandando fazer. Muito bem. Pode passar o próximo aí. Capítulo 30. Vamos ao capítulo 30. O culto continua, então ele abriu a igreja, purificou a igreja, disse como que teria que fazer o culto, e agora eles vão fazer aqui, eles vão celebrar uma das festas que Deus havia ordenado lá no Antigo Testamento. Então, a celebração da Páscoa. E essa Páscoa aqui é interessante, veja só. O capítulo está dividido em 4 partes, todas elas contando como que foi essa celebração da Páscoa. Aliás, antes de continuar, a gente lembra que a Páscoa é aquela festa instituída lá no livro do Êxodo, lembra disso? Após acontecer a 10ª praga, a morte dos primogênitos, incluindo a morte do filho de Faraó, que seria o herdeiro do trono. Após a 10ª praga, Deus manda o povo celebrar a Páscoa. Deus manda colocar o sangue nas portas, nos umbrais das portas, e a casa aonde não fosse encontrada aquela mancha de sangue, o anjo passaria, e não importava quem fosse, se fosse o filho do rei, se fosse pobre, se fosse humilde, seria morto. Isso apontando simbolicamente, esse sangue é o sangue de Jesus Cristo lá na frente. Nós temos um tipo, uma figura. O cordeiro deveria ser morto, um cordeiro macho, sem defeito, branquinho, de 1 ano. Está lá em Êxodo, antes da passagem lá pelo Mar Vermelho, Êxodo 14. Em Êxodo 12, que é o capítulo principal de Êxodo, nós temos a celebração da Páscoa, lá em Moisés. E aí Ezequias está dizendo assim: vamos celebrar a Páscoa, como Moisés ordenou, porque papai mandou fechar a igreja, mas nós temos que abri-la. Temos que abri-la e celebrar a Páscoa. E nós temos aí um longo capítulo, com 27 versículos, falando como essa Páscoa deveria ser celebrada. Veja aí então a primeira parte, a convocação do rei para a festa. Ele vai mandar uma carta, e os mensageiros deveriam percorrer todo o país, falando sobre a festa. Veja aí versículos 1 a 5, veja só. Depois disto, depois disto do que nós vimos anteriormente no capítulo 29, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que servissem a casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, nos moldes que Moisés havia ensinado lá em Êxodo 12. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém.
foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. Resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam com grande júbilo, com grande número de assistentes, como prescrito. Versículo 5 tem um detalhe interessante, né? O rei manda uma carta, e essa carta deveria ir de Berseba até Dan. A gente lê esses nomes e parece que para nós não tem muito sentido, né? Qual o sentido de Dan e de Berseba? Qual o significado desses dois nomes? Mas esses dois nomes, eles se referem aos limites geográficos do povo. Dan fica num extremo, Berseba fica no outro extremo. Eu sempre confundo, um fica no norte e um fica no sul. Eu me arrisco a dizer que Berseba está lá em cima no sul e Dan está no norte. Mas pode ser o contrário também. É o contrário? Aliás, não, é verdade, o sul é embaixo, tá certo. Sul embaixo, norte em cima. Eu sempre confundo quem está no norte e quem está... Agora o sul é embaixo. Dan em cima. Então, Dan é a minha região lá. Para eu entender melhor é assim. Dan seria o Ceará, certo? Ok? Agora vocês vão entender, pronto. Falando a minha linguagem fica mais fácil. Dan é a minha terra, é o Ceará, lá em cima, no norte. E Berseba é o sul, Rio Grande do Sul, tá bom para vocês? Tá bom? Agora todo mundo sabe o que é, né? As enchentes, os problemas ocorridos lá por conta das chuvas, da água, né? Aliás, a água dá problema, viu? Entendedores entenderão. Quem esteve aqui na palestra de casais, né? Água é problema. Então, Dan é o norte e Berseba é o sul. O rei falou assim, mande cartas em todo o território, falando que nós vamos celebrar a Páscoa. É isso que acontece aí. Muito bem, segunda parte aí, as reações da convocação. Veja, à medida que a carta chega para as pessoas vão reagindo. Como assim, celebrar? Como se fosse uma coisa estranha e como se fosse uma coisa desconhecida, mas o povo sabe o que é Páscoa. Veja aí, versículo 10, nós temos duas reações quando a carta chega na mão da população. Versículo 10. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de... Olha só, os correios, né? Não tinha correio naquela época, certo? Não tinha os correios aí. E aí podia colocar o Sedex, né? Também não tinha Sedex, tá, ok? Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Agora veja as reações. Porém, riram-se e zombaram deles. Teve gente que zombou deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Vamos atender à convocação do rei. Pegaram a carta, vamos para essa festa, a festa da Páscoa. Versículo 12. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes segundo a palavra do Senhor. Irmãos, aqui tem um detalhe interessante. Sempre que a palavra de Deus é proclamada, sempre que o evangelho é anunciado, nós temos essas duas reações. Sempre. Tem uma boa e tem uma ruim. Tem atitude de quebrantamento, de humilhação e tem de zombaria. Por exemplo, lá em Atos 17, quando Paulo estava no Areópago, falando lá para os filósofos epicureus e estoicos, quando ele aproveita aquela oportunidade lá em Atos 17, quando ele vê aquele altar vazio ao Deus desconhecido, ele começa a pregar e começa a falar e no final do texto, lá em Atos 17, diz que uns zombaram de Paulo, e outros creram em Paulo, creram na mensagem de Paulo. Então é sempre assim, a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela alcança o propósito de Deus. Tem gente que vai zombar, e tem gente que vai se humilhar. À medida em que a carta vai chegando, as notícias vão chegando,
o versículo 12 diz que o pessoal começou a ter um só coração. Sim, é verdade, nós precisamos celebrar a Páscoa. Do jeito que Moisés mandou que nós fizéssemos lá em Êxodo, capítulo 12. E essa festa vai nos lembrar que nós passamos pelo Mar Vermelho, que Deus nos livrou, que Deus nos abençoou e que é uma festa instituída por Deus. Jesus Cristo celebrava a Páscoa. Lá no Novo Testamento, quando ele veio, ele celebrava a Páscoa. Na última vez, na última Páscoa, antes da sua morte e crucificação, Jesus disse: eu desejei ansiosamente essa Páscoa. Então, o que nós temos aqui no capítulo 30 é o rei dizendo: vamos celebrar uma das nossas festas fixas em Judá, em Israel. E aqui tem uma curiosidade que às vezes passa desapercebido, é que essa carta, a carta foi para Efraim, Manassés, Azer, Zebulon, mas não era só o Reino do Sul? Tá vendo? Era isso que o Paulo ia perguntar, mas eu já antecipei a sua pergunta. Certo? Espera aí, não é só o Reino do Sul? Aqui, Paulo Perry, um israelita em quem não há dolo, aqui acontece um detalhe interessante. Lembrem-se que Ezequias começou a reinar em 716, lembra que eu falei? 716. Ele começa a fazer isso no primeiro ano do seu governo, certo? Então nós ainda estamos em 716. Primeiro ano. Só que 6 anos antes, em 722, acontece o cativeiro do Reino do Norte. A Assíria vem e destruiu o Reino do Norte, 722. 6 anos depois desse fato, Ezequias começou a reinar. Ezequias é o rei, portanto, que vai reinar, não mais começa com ele um reino só. 722, o cativeiro assírio. 6 anos depois, ele assume o trono, 716. Essa carta que ele está mandando, que atinge outras tribos, é para aquelas pessoas que não foram levadas cativas pela Assíria, e é uma tentativa de Ezequias de reunir o governo. Então, já tem 6 anos que aconteceu o cativeiro, e ele está tentando reunir a monarquia. Lembra? Reino unido com Saul, Davi e Salomão, depois reino dividido, começando com Roboão, e agora é uma tentativa de Ezequias de reunir. É por isso que aparece aí Efraim, Manassés, Zebulon, são as pessoas de outras tribos que viram que o Reino do Norte era uma fria. Portanto, eles desobedeceram a Deus. Essas pessoas voltam, mas o que Ezequias quer fazer lá atrás nós éramos um reino só. Nós somos descendentes de Davi. Davi, Salomão, depois vem a divisão do reino, mas na verdade a gente nunca deveria ter se separado. É um governo só. As tribos foram para o cativeiro. E aqui resta Judá e aqueles que entenderam que deveriam voltar. É isso, Paulo. Muito bem. Seguindo aqui, versículos, depois das reações, pode passar o próximo ali. A terceira parte é o ajuntamento para a festa. Versículos 13 a 22. Então ele mandou a carta, nós vimos as reações do povo, agora todo mundo já chegou e a festa será celebrada. O ajuntamento para a festa. Eu quero ler os versículos 13 a 17, diz assim: Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Lembra? Jerusalém estava cheio de altares por causa de quem? Do pai dele, né? Do pai dele. Então, todo mundo se reuniu e eles tiram os altares por causa do Acás, que além de fechar o templo, construiu altares em Jerusalém. E tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso
e os lançaram no vale de Cedron. Também imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, olha só, a ideia de voltar ao passado, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o nas mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Muito bem, então, todo mundo se reúne e a festa pode ser celebrada. Seguindo aqui, versículos 18 a 22, Ezequias vai fazer uma oração pelo povo. Versículos 18 a 22. Agora um detalhe, por que ele ora? Por que ele vai fazer essa oração pelo povo? Porque se vocês observarem, tem um detalhe aqui no texto que parece não bater. A festa está fora de época. A festa está sendo celebrada no tempo errado. Moisés disse o seguinte, que a festa da Páscoa, Moisés lá atrás, havia dito que a festa deveria ser celebrada no dia 14 do 1º mês. E se você olhar aqui no texto, eles estão celebrando no dia 14 do 2º mês, certo? Então, como o calendário era diferente, imaginem que a festa era no dia 14 de janeiro, tá? Só para a gente se situar. A festa seria dia 14 de janeiro, mas ela aqui foi celebrada no dia 14 de fevereiro. Por quê? Porque o texto vai dizer que o povo não se santificou, os levitas não se santificaram a tempo, consultaram o rei sobre isso, sobre, olha, hoje não é o dia da Santa Ceia, então o que a Santa Ceia está fazendo aqui, né? Certo? Então, eles tomaram esse cuidado, consultaram o rei aprova isso, e ele vai orar, intercedendo a Deus, dizendo, Senhor, o povo deseja te buscar, o povo está com o coração sincero, ele havia dito que queria fazer uma aliança com o Senhor, mas aqui acontece esse detalhe, a festa está 30 dias atrasada. Só para que nós entendamos, 14 do 1º mês, e a festa acontece no dia 14 do 2º mês. Então ele ora para, intercedendo aí em favor do povo. Muito bem, quarta parte e a última aqui, para a gente terminar essa festa. A alegria do povo. Veja aí, a alegria do povo na celebração da festa. Versículo 23. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias. Já são 14, portanto. E de fato o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para o sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. Pegaram aí? 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. A festa atrasou 30 dias, o que permitiu aí a santificação, a purificação cerimonial de mais sacerdotes para a festa. Versículo 25. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Agora, olha que informação interessante. Houve grande alegria em Jerusalém, por causa da festa, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Aí eu fui fazer uma conta, fui atrás dessa data aqui, porque eu gosto de número, né? O cronista está dizendo que a última vez que essa festa aconteceu, de uma forma gloriosa, esplendorosa, magnífica, foi nos dias de Salomão. Agora, a diferença entre Salomão e Ezequias, eu falei, eu preciso descobrir isso aqui. Porque o Paulo vai me perguntar, porque ele é de exatas, ele vai me perguntar. Peguei o Paulo para Cristo hoje, né? Brincadeira, Paulo.
Quantos anos entre Salomão e Ezequias, tal? Porque a informação que você não pega, alguém pergunta, entendeu? É sempre assim. E aí eu fiz umas contas, pasmem. Entre Ezequias e Salomão tem precisamente 235 anos. Havia se passado. Aí você pega essa informação aí no versículo 26, desde os dias de Salomão, nunca houve. Aí você diz assim, bom, Salomão reinou também no ano passado, né? Foi assim, né? Há 6 meses atrás a gente não tem. 235 anos se passaram desde que Salomão fez essa grande festa, celebra a Páscoa, não se tinha notícias de uma alegria tão grande. 235 anos se passaram desde que Salomão fez essa festa para Ezequias fazer essa festa. 235 anos. É o cronista tentando dizer assim, a dinastia de Davi está tentando trazer reavivamento. Reavivamento. Mas olha só, 235 anos agindo, fazendo coisa errada, vinha um bom, um ruim. E essa informação eu fiquei assim, poxa vida. Quase 250 anos, cronologicamente separando os dois, Salomão de Ezequias. Muito bem, vamos ao capítulo 31, esse aqui é mais tranquilo. Capítulo 31. O que Ezequias vai fazer aqui agora é falar basicamente de dízimos e ofertas, né? Ele vai regulamentar as contribuições e as ofertas. Como cada um deveria fazer, o que cada um deveria fazer, qual a parte que compete a cada um. Para os levitas, para os sacerdotes, para o povo, o que cada um deve fazer. Então, capítulo 31, a regulamentação das ofertas. O capítulo está dividido em 2 partes. Primeira, a destruição da idolatria. Veja que ainda há resquícios de idolatria e que Ezequias quer destruir tudo isso. Versículo 1. Diz assim, 31, 1. Acabando tudo isto o quê? A festa, certo? Então, acabou a festa da Páscoa lá, que durou 14 dias e que não havia uma festa semelhante assim, já havia 235 anos. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, as 2 tribos fiéis, Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. A destruição da idolatria. Porque não foi brincadeira o que o pai dele fez. Eu não lembro agora o tempo exato, mas parece que, não lembro o que o pastor falou semana passada, parece que foram 16 anos que o Acaz governou, não lembro exatamente o tempo, mas não foi brincadeira o que esse homem fez. Aliás, sobre o Acaz, quando você estiver lendo o livro do profeta Isaías, você vai encontrar o rei Acaz lá. Ele tem até um monumento conhecido, né? O relógio de Acaz. Um monumento conhecido, né? Deus pergunta, o que você quer? Que eu adiante a sombra segundo o relógio de Acaz. Está lá em Isaías. Isaías vai profetizar nos dias de Acaz como um rei mau. Então não foi brincadeira o que o pai dele fez. Ele destrói os postes ídolos, derriba os altos e os altares em Jerusalém. E, finalmente, ele fala de um assunto que, particularmente, eu gosto bastante. E vocês já devem estar desconfiados qual é. Organização. Organização. Porque o nosso Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus organizado. Ele gosta de colocar as coisas no seu devido lugar. Vide, por exemplo, a criação. Deus poderia ter, lá em Gênesis capítulos 1 e 2, ele poderia ter criado tudo assim? Haja luz e hageu luz, ou houve luz. Poderia ter falado isso? Poderia. Haja e hageu, né? Haja e houve, haja luz e houve luz.
Ele poderia ter criado todas as coisas assim, mas a narrativa de Gênesis não diz isso. Diz que tem o primeiro dia, que tem o segundo dia, tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, depois tem o sétimo, que é o dia de descanso. E aquilo é didático. Aquilo não é por causa de Deus, é por causa de nós. Porque Deus é um Deus organizado. Organização deveria fazer parte da nossa vida, não apenas dos melancólicos perfeccionistas. Todos nós deveríamos ser organizados. A organização dá uma ajeitada na nossa vida. Eu tenho um pouquinho disso. Vamos lá. Feita a confissão, vamos em frente. Segunda parte, então, a organização dos líderes, versículos 2 a 21. O que ele vai fazer é colocar cada um no seu lugar, distribuir as tarefas aí, os trabalhos de cada um. Versículos 2 a 10, o serviço de cada um. Vamos só ler um trechinho aí, versículos 2 a 4. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, ou segundo o seu dever. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, inclusive a Páscoa, como vimos. Como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então o que acontece? Ele diz, olha, os sacerdotes têm que fazer isso, os levitas devem fazer isso. Eu mesmo faço isso, versículo 3, tiro da minha própria fazenda, dos meus recursos. Versículo 4, ele ordena para o povo também, então sobra para todos. Os sacerdotes estão incluídos, os levitas, o próprio rei não está isento disso, e também o povo não está isento das contribuições. Então isso vai até o versículo 10. Versículos 11 a 19, outra ordem do rei. Veja aí qual é a ordem, versículo 11. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. Só um detalhe. Ezequias e Azarias, aí no versículo 13, são as duas maiores autoridades de Israel. Ezequias é o rei, Azarias é simplesmente o sumo sacerdote. Então nós temos aí as duas principais autoridades, a política, Ezequias, e a religiosa, Azarias é o sumo sacerdote. Muito bem, finalmente aí, isso vai até o versículo 19, o que cada um faz, esses nomes todos. Esses nomes para nós podem não ter sentido, significado, mas certamente, se o nome aparece, é porque eram pessoas importantes. Pessoas conhecidas, ilustres, importantes lá para desenvolver o trabalho do Senhor. É que como nós estamos distantes, cronologicamente, para nós é um monte de nome, né? Mas para eles são nomes de pessoas importantes. E nós fechamos então, veja que eu falei para vocês, capítulos 29, 30 e 31, só sobre a vida religiosa de Ezequias. O próximo é sobre a vida política dele, que o pastor Nelson vai trabalhar conosco. Para a gente fechar aí, versículos 20 e 21, o povo obedece e obediência é sinônimo de bênção. Obediência é sinônimo de bênção. Versículo 20, assim fez Ezequias em todo Judá,
fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. 29 anos de reinado, de governo, e aqui ele está no primeiro mês do governo, e ele começou bem, muito bem. Mas os anos vão se passar, e nós vamos ver aí se o Ezequias vai se manter assim tão bom, tão fiel como aparece. Ele vai, isso aqui o pastor Nelson vai resolver esse problema para nós semana que vem, né? Ele vai ficar doente, Deus vai acrescentar 15 anos na vida dele. Eu não entendi isso até hoje, mas não sou eu que vou explicar, certo? Semana que vem o pastor Nelson faz aí essa contagem. Ele fica doente, Deus acrescenta 15 anos na vida dele. Como é que fica o Salmo 139 nisso, né? Todos os nossos dias estão contados, o primeiro e o último. Como que está contado e depois está contado ou está acrescentado? Não perca semana que vem essa questão toda aí. Pode passar? Aplicação, rapidinho, só para o que me chamou a atenção, em termos práticos, o que isso tem a ver com a nossa vida. O que podemos aprender de 2 Crônicas 29 a 31, esses 3 capítulos que falam especificamente sobre a vida religiosa dele. 3 lições. Primeira, viver em santificação ao Senhor. Essa é a primeira lição que tem tudo a ver conosco, tudo a ver. Ele chega para os sacerdotes e para os levitas e diz, antes de mais nada, é preciso que vocês se santifiquem. Não adianta nada o templo estar aberto se a vida de vocês não estiver santificada. Então ele dá essa ordem lá no capítulo 29, vocês precisam se santificar. Lembra lá no Novo Testamento? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pedro vai falar, sede santos, porque eu sou santo. Então essa é a primeira lição que tem tudo a ver conosco. Não adianta abrir a igreja e não ter uma vida de santificação. Porque se não tiver essa vida de santificação, Deus vai mandar fechar de novo. Deus vai mandar fechar a igreja de novo. Ele faz isso lá em Isaías. Capítulo 1 de Isaías está lá, Deus mandou abrir, daqui a pouco ele manda fechar. Fecha aí porque as mãos de vocês estão cheias de pecado e cheias de sangue. Era melhor que vocês nem trouxessem os sacrifícios, é assim que Isaías começa. Porque Isaías pega aquele período lá do pai dele, do Acás. Segunda, é necessário voltar-se para Deus, para que ele se volte para nós. Ezequias diz lá no capítulo 30, versículo 6, vocês precisam se voltar para Deus. É preciso abandonar essa idolatria toda, é preciso pegar a lei de Moisés, reavê-la, colocá-la no coração, é preciso se voltar para Deus. E tem um detalhe, ele diz, voltem-se, porque Deus é misericordioso. Voltem-se para Deus, que a despeito de todos esses pecados, do que o meu pai fez, o Acás fez, voltem-se para Deus, porque Deus é misericordioso. Aqui está a razão para que nós voltemos para Deus. Apesar de nós, dos nossos pecados, Deus é misericordioso. Ele diz, voltem-se para Deus. Terceira lição, nós seremos abençoados pelo Senhor quando fazemos aquilo que Ele pede que façamos. Isso aqui está ilustrado nas ofertas. O capítulo 31, versículo 10 diz que à medida em que o povo traz os dízimos, traz as ofertas, se volta para Deus, houve uma grande abundância no serviço sacerdotal e o povo era abençoado. Capítulo 31 diz assim, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e esta grande quantidade é o que sobra. Claro que nós não trabalhamos com barganha, não entregamos os nossos dízimos e ofertas para sermos abençoados, mas é inegável que seremos quando fazemos isso com o coração correto, com a motivação correta e para a glória de Deus.
Para ser abençoado é preciso obedecer. Afinal, Deuteronômio 28, a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. Simples assim. É isso. Pode passar? É isso que eu tinha para falar para vocês. O reinado de Ezequias, primeira parte, a parte religiosa. Alguma pergunta? Algum comentário?